desejar, também falamos para Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro, bem como Postos Rodeio, 50 anos no mercado, definem nossa competência. Todo mundo a postos? Sim? Então vamos começar o programa a partir de agora. Estamos no rádio, claro, de forma tradicional, 560 na M, 79,9 no FM, porque somos rádio. Mas simultâneo com rádio, agora, desde já, estamos em live também pelo Facebook com imagens. Isso, tenho imagens para provar que esse programa aconteceu de verdade. Então vai lá no facebook.com/barra Rede Tua Rádio. Nosso convidado é ele, Rogério Camargo de Carvalho. Oi, Rogério, bom dia, tudo bem? Bom dia, Beverly. Tem bons sóis aí em Caxias? Tem o solzinho, a temperatura está em gradual elevação. Começamos com 12 graus. Rogério, aqui na cidade, fresquinho, fresquinho, às 6 da manhã, agora já temos 19 graus. Tá bonito. Então aqui também tá bonito, tem sol e céu azul. Isso aí, é nós e o Charlie Brown Júnior, né. Meu escritório é na praia, tô sempre na área, mais ou menos assim, né, o escritório do Rogério é na praia da gente, ele mora em Paço de Torres, e de lá para o mundo, né, Rogério? Gostei, sou um homem globalizado. Sem fronteiras, Rogério sem fronteiras. Pronto. Rogério, eu te desafiei mais cedo para um assunto que tem me chamado bastante atenção e talvez algumas pessoas perceberam, assim, bem pontualmente, e outras só sentem os efeitos, né? Que a gente vai pontuar aqui, que é aquele fenômeno cultural, comportamental atual, que é de pessoas que só enxergam o seu lado das situações, né? Por exemplo, nós vivemos numa era individualista, nós sabemos disso, já tem estudos, né, que falam que o sagrado do homem deixou de ser uma causa, né. Por que que você vive, ou morre? No passado a gente vivia ou morria pela família, pelo estado, né, por um grupo, por uma ideia, e hoje a gente está fundamentado no próprio umbigo. A vida da gente, a nossa grande área de circulação é o tamanhinho do nosso umbigo. Ponto, é a era do individualismo. Fenômeno que acaba repercutindo em comportamentos, um deles é esse, as pessoas elas só enxergam o lado delas nas situações que são coletivas. Por exemplo, se eu quero ir no médico, eu quero que o ônibus, o transporte coletivo pare na frente do meu médico. Se eu quero ir para casa, eu quero que pare na parada da minha casa. Se eu quero entregar, né, os meus resíduos, eu quero que tenha uma lixeira, que não fui eu que comprei, que seja coletiva, na frente da minha casa. Se eu quero que o Rogério goste de mim, eu tô me lixando se eu faço por merecer. Eu quero que tu goste de mim, Rogério. E se tu não gostar, tu tá errado. E eu te cancelo. Né. É isso, é um tempo individualista que faz com que a gente tenha esses comportamentos e eles estão ficando cada vez mais evidentes, Rogério, muito evidentes. Digamos assim que as últimas 2 gerações não herdaram o conhecimento. Eu vou usar o teu exemplo aí que tu usou. O ônibus tem que parar na frente da minha casa. Se tu voltar 55 anos atrás ou 60, o ônibus aí de Caxias ia dos Capuchinhos até o Imigrante. E se tu quisesse passar um Sítio, tinha que pegar o ônibus que ia para Ana Ré, Colegiado Grande, ou Bom Jesus, ou São Francisco. Olha só a diferença de crescimento e de logística, de estratégia que mudou de lá para cá. Algumas pessoas não mudaram. Sim, Elas continuam fazendo o trajeto imigrante-Capuchinhos. Estou usando Capuchinhos como localização, porque o bairro ia só até aí, né, sim. entende? Naquela época ia só até Entendi. aí, era o Quatiguá e o e aí o não chegaram ainda o São Ciro Kaiser, só existia o nome, Aham. entende. Então tem pessoas que têm uma logística muito curta, e curta é as suas vidas também, né. Uhum. Quando tu olha para o mundo, tu consegue abrir teu pensamento, tu tem que ser que nem um guarda-chuva, só funciona se está aberto. O paraquedas é igual, só se tu te puxar, se tu não te puxar, ele não abre. E quando tu olha só para dentro, tu vai enxergar só o teu meio. Tu enxerga a tua família e talvez 2 ou 3 vizinhos. Uhum. Aí quando te acontece alguma coisa que tu tem que olhar para o mundo e ver que o mundo andou, tu te assusta. Entra em pânico, entra em tristeza e melancolia. Eu já sugiro às pessoas que já nasçam olhando para o mundo. É.
Tu sabe, Rogério, que é bem bacana essa analogia que tu fizesse, e tem pessoas que nasceram já neste contexto, que não tem nem comparação, elas não têm linha comparativa, né. É claro que a gente está falando aqui de algumas pessoas que continuaram, né, sem Sim, evoluir, elas não se evoluíram, o mundo mudou, as coisas mudaram, mas as pessoas não mudaram, mas tem pessoas que estão nascendo, são aqueles nativos digitais, que já encontram um mundo assim, um mundo em que é normal pensar dessa forma. E eu quero me retratar aqui, porque quando eu disse, Rogério, que a gente, no mundo individualista, a gente quer que o transporte coletivo pare na parada da gente, que meu médico é aqui, eu quero que pare aqui. Não é errado, olha bem o que eu vou dizer, não é errado a gente lógico. querer. Querer é humano. A gente sempre quer algo. Rogério, é do ser humano a insatisfação. A gente nunca vai Não, dizer. e essa tua colocação hoje é possível com a Rota 77, com 99, com o Uber. Parar na frente da tua casa, te pegar e te levar na frente do médico. Sim, Hoje é possível ponto, esse ponto. conforto. Sim, ponto. Mas o que eu quero a referência que eu quero fazer com essa explicação é que desejar coisas é humano, Sim, insatisfação é um pouco humano. O que não é normal, o que a gente normalizou, mas que não é normal, é eu me revoltar quando eu não consigo isso. Eu sim. achar que é um direito adquirido. Não é. O que é coletivo nem sempre vai atender às minhas questões individuais. Por quê? Porque antes do individual vem o coletivo. O individual vem depois. Sim. Não é desmerecer o individual, mas é entender qual é o lugar dele. E hoje nós perdemos essa referência de lugar. Tudo é só individual. É sobre. Essa rebeldia do adulto é uma birra de uma forma só atualizada e aperfeiçoada, tá? É uma O birra, adulto né? ele faz birra de uma forma atualizada e aperfeiçoada e acha que tem razão, né? Uhum. Eu entendo. Rogério, é claro que isso também tem impactos, né? Talvez um primeiro impacto desse comportamento é a gente não conseguir mais dialogar, a gente não. Eu, você, qualquer pessoa, tenho certeza, porque é um fenômeno já declarado, a gente chama de intolerância, de cancelamento, mas em outras palavras, é dizer o seguinte: a gente cancela alguém porque a gente não consegue lidar com a pessoa, então a gente cancela. Eu não consigo dialogar, então eu saio fora ou eu fico intolerante. São repercussões deste comportamento, que é um comportamento no qual ficamos incapazes de olhar pela questão do coletivo. O indivíduo ficou tão importante, tão grandão, que o coletivo ficou pequenininho, ele não tem mais. Só que a gente precisa viver no coletivo. É no coletivo que a vida acontece, né, Rogério? É no coletivo, e a gente tem que pensar assim, que a gente quando mora no coletivo, a gente é uma colônia de células, né? Isso aí. E essas células, muitas vezes, quando tu te muda ou compra um terreno, é um loteamento, com esgoto, com internet, com água e luz, calçamento, calçada, tudo, esgoto orgânico, tudo. A sociedade é uma cópia de nós, né? Sim. E às vezes a gente não quer esse nós, só que a gente também não contribui com esse nós, né? Uhum. Aliás, Pouca contribuição. cada vez menos, né, Rogério? Cada vez menos e se acha que tá, eu estou pagando, tu entende? Essa história de Aham. eu estou contribuindo com o imposto, eu paguei o ano passado tanto. Ele não se dá conta que aquilo não faz efeito nenhum. Sim. E voltando a explicar, olha, a gente vive num mundo que a gente tem que estar fazendo rodeios explicando. Sim, a gente também tem que cobrar, né, os direitos daquilo que a gente paga, que deve voltar para a gente, ponto. Ninguém está Sim, dizendo que não é. Só que tem uma parte disso, essa parte da devolutiva, que não é do coletivo, que é o quanto eu, como indivíduo, de forma social, colaboro. Não é sobre uma questão jurídica, sim. financeira, sistêmica. É o quanto eu, como pessoa, né, contribuo para que o coletivo seja melhor. E não pior, né, Rogério? E o ser humano, assim, quando tem dificuldade, alguns conseguem contornar esses obstáculos negativos. Ontem eu vi um pequeno post, né, que a senzala agora virou trem, fica todo mundo apertado e todo mundo acomodado, né, para ir para o trabalho. Naquela época saía todo mundo junto, acorrentado para ir para o trabalho. Hoje as correntes são um pouquinho diferentes, mas tu está acorrentado, socado dentro de um ônibus, socado dentro de um trem, socado dentro do metrô. O ser humano conseguiu pegar contornar os obstáculos. Ele foi para a bicicleta, bicicleta elétrica, ele foi comprar um carro. Então, o Estado está deixando de existir,
desejado pelo cidadão também, né. Uhum. É outro fenômeno, né, que aliás a gente fez um programa bem interessante essa semana também, Rogério, sobre o quão vem crescendo, não é novo, mas vem crescendo esse fenômeno que já acontece há alguns anos, que é o fenômeno do descrédito das instituições. Eu não acredito mais na igreja, na família, no pai, na Sim. mãe, não acredito mais no governo, não acredito mais nas instituições todas que existem, né, sindicatos. Então é isso que você está falando, né, a presença do Estado vem caindo num descrédito por é uma repercussão, mais uma vez, deste comportamento casado com a era do individualismo, né. Esses dias eu entrei numa roda de conversa e era um papo mais ou menos esse que tu sugeriu hoje para o programa. E todos na reunião dizendo que tinha que manter a escala 6 por 1. É uma polêmica hoje no Brasil, né? Sim, Em todas as instâncias. Aí eu fiz a seguinte pergunta para eles: por que que na prefeitura se trabalha só 6 horas, 5 dias por semana? Por que que no estado só se trabalha de 4 a 6 horas em alguns lugares, só 5 dias por semana? Por que que na federação só se trabalha de 3, 4 e 2 horas até 6, 5 dias por semana, e por que que no setor privado o cidadão ainda tem que ser privado de um dia? Ninguém sabia responder. essas são as Saiu discussões. todo mundo com Aham. razão e saiu todo mundo numa confusão, porque eles não sabiam responder. Quer dizer, Sim. uma pequena parcela é socada, engolida por uma tabela 6 por 1, né? E o resto, todos os CCs não fazem isso. Toda a área política não faz isso, nem administrativa, municipal, estadual e federal. Tu sabe, Rogério, que o assunto em si, né, vou pegar como exemplo esse que você deu, né, Sim, que a discussão era algo polêmico, que está em discussão no sim, Brasil, está sendo votado, e embora a gente possa ou concordar ou discordar, a gente tem que exato. aprender a respeitar a opinião dos outros, mas opiniões que sejam com argumentos, né? Então, o que eu quero Sim, dizer com isso é que nessas horas nevrálgicas em que assuntos polêmicos surgem, a gente percebe a nossa incapacidade argumentativa. A gente sim, não busca, não se alimenta, não se fortalece com argumentos, seja de um lado, seja de outro, que nos façam capaz de dialogar e de chegar num senso comum ou de não chegar a um senso comum, que também é direito da democracia, chegar ou não chegar, mas o que me chama a atenção aqui é isso, é a capacidade de dialogar, porque quando a gente fala que eu só vejo o meu lado, Rogério, eu só vejo o que eu acho que tá certo, eu não consigo sim, abrir meus olhos para olhar. É a mesma coisa que se eu tô dentro de uma caverna, sei lá, tô num ambiente fechado, uma sala escura e eu fico defendendo. Aqui hoje o dia tá escuro, tudo tá escuro, não tem luz, a luz acabou. E aí vem o Rogério que chegou da rua e diz: "Não, mas tá claro, tem luz". E eu digo: "Não, não tem". Então a gente vai ter que ir num meio termo para o Rogério enxergar a escuridão, eu vou ter que ir para um lugar onde eu possa enxergar a luminosidade e a gente ou voltar a cada um para o seu lugar, e que tá tudo certo, né, ou a gente entender que tem lugares que tem luz, outros estão escuros e que faz parte de um ambiente maior que a gente consegue enxergar. Nós perdemos a capacidade de dialogar, porque somos individualistas ao extremo, cada um só quer ver o seu sim, lado, né. sim. A gente não conseguiu ainda romper, no caso aqui, né, tem o romper, né, e o rompimento aqui. A gente ainda não conseguiu entender para que lado o indivíduo civilizado está indo, porque toda vez que ele tenta se civilizar, aparece uma guerra no outro lado. E isso é um atraso, né. E essa Uhum, guerra pode ser religiosa, pode ser política, pode ser uma guerra contra a fome, contra a miséria, contra a água que não é potável, né, saneamento básico, essa urbanização que não melhora, só piora. uhum, A gente tem algumas situações que é um atraso. A uhum, impressão que tem é que a humanidade não quer crescer, né. A gente uhum, tenta humanizar, mas tem pessoas que estão aí para desumanizar. uhum, Não é uma guerra contra o mal e o bem. É contra a inteligência e a ignorância. uhum. Precisou, agora nos últimos dias eu tenho acompanhado, precisou uma equipe ir para a Lua mostrar uma foto de lá que a Terra é redonda. Tu entende nos dias de hoje isso? Uhum. Não, é Nós difícil, né. recebendo foto de Marte, temos que provar ainda que a Terra é redonda. Uhum.
É É muito é, umbigo, né, é é que muito umbigo. é umbigo e aí tem outro fenômeno também, Rogério, que a gente precisa olhar talvez com um outro olhar, com uma outra lente, um outro dia, que é o fenômeno também do fechar os olhos à ciência, né. A gente está vivendo um período Sim, que é isso, né, a gente nega os conhecimentos adquiridos, que também é uma marca de um tempo, e ele se perpassa não só nesses momentos que você está falando, né, de questionar situações como essa, sim, né, mas de questionar, por exemplo, se uma cirurgia, vai ser bem-sucedida. Tem gente que eu conheço pessoas, Rogério, que dizem: "Eu não vou fazer uma cirurgia de remoção de um tumor na mama", eu já ouvi de pessoas dizerem isso, porque o câncer, quando mexe, espalha. E isso é sim, negar a ciência. Porque negar. não é uma informação. Eu respeito que as pessoas tenham medo, Rogério, eu respeito, mas é colocar o medo na frente da ciência. Eu posso até ir lá no profissional, fazer várias consultas e dizer: "Eu não vou fazer cirurgia", uma escolha, mas negar a ciência é uma outra coisa, Sim, sabe? sim. Negar a ciência, negar os conhecimentos. E aí tem outras situações, muitas vezes você troca um cargo numa empresa, vou dar um exemplo, né, trocou um cargo numa empresa e tinha lá métodos e processos que tinham sido instituídos por a gestão anterior. Aí troca, simplesmente corta tudo como se nada que tinha sido feito anterior Existisse. e isso fosse bom o suficiente para. Então a gente está invalidando os processos, porque esse é o fenômeno. Só que eu acho, Rogério, que esse é assunto para um outro dia. Porque negar os conhecimentos, negar a linha do tempo, negar o legado anterior, negar a ciência, vem de um campo que é o campo que não é do fanatismo, né. Ele não E é do até campo. até a fala, ela ocupa um lugar na ciência, um lugar de fala. A gente tem que perceber isso também. Sim, Qual é o lugar de fala da ciência, tu entende? E a sim, gente se ocupar nesse lugar de fala. sim, Tu estava falando aqui, eu me lembrei de uma cena, bem no início do filme, talvez os 15 minutos iniciais, do Tom Cruise e um outro ator, que é o Samurai, que ele foi o único que sobreviveu durante aquela batalha. E daí o general queria decepar a cabeça dele e o comandante disse: não, se ele chegou vivo até aqui, vamos descobrir para ele como é que ele conseguiu, o que, que ele tem para ensinar para nós. Aprender com o outro, né? sim, sim, que é a fraternidade, a empatia, né. E Exato, e isso e é uma mais coisa shakespeariano, né? é. Shakespeare se utiliza muito disso. E uma coisa, assim, que é a inteligência humana, né, tem coisas que não são Exato. inteligentes, por exemplo, agora saindo dessa questão da negação da ciência e tudo mais, e voltando para o individualismo e suas repercussões, não é inteligente a gente adotar uma postura na vida só individualista. Tem momentos em que a gente tem que ser individualista, tem que se colocar na frente. Sim, tem momentos. É a história do lugar certo, a atitude certa no lugar certo. Agora, de forma coletiva, a gente precisa continuar respeitando o coletivo, vivendo o coletivo, fomentando o coletivo, entendendo a nossa parte do coletivo e se colocando a favor de um coletivo. Ponto. Nesse lugar é inteligente. Agora, quando a gente adota essa postura de só ver o seu lado, não é nem inteligente, Rogério. Não é nem Essa frase é muito inteligente. perigosa, não quero nem ouvir, não quero nem saber. É. É uma frase muito perigosa, porque tu não consegue ser individualista, é uma fantasia tua. Se tu entrar num restaurante, alguém vai te servir, alguém cozinhou para ti, e alguém vai cobrar teu preço e alguém vai pesar a tua comida. É impossível hoje tu viver só. Uhum. Sempre foi, né, Rogério? Sempre Sempre foi. foi, alguém vai te servir. Se falta teu gás, alguém vem trocar. Sim, Se, sempre se foi. deu uma pane na tua luz, lá vem alguém verificar o que, que é. Te queimou a tomada, lá vem alguém. É impossível tu ser individualista. É uma fantasia negativa e tóxica até. Sim, sim, concordo contigo. 11 Esse umbigo de LED, sabe, que não tem brilho nenhum, isso é muito delicado, porque lá na frente, quanto menos amigo tu tiver, mais trabalho tu vai passar. 11h29. Rogério, a gente vai dar uma paradinha aqui. Até aqui a gente Ok? explicou o fenômeno. Na volta, a gente vai tentar agora resgatar este lugar. Como é que a gente faz, né? Com base aqui no trabalho do Rogério como psicólogo clínico, na formação dele como profissional, mas também como pessoa, né? A bagagem que ele adquiriu fazendo outras coisas também. Como é que a gente resgata isso? Até porque, Rogério, assim, um elogio que eu quero te dar assim de presente, de cara. O Rogério é uma das pessoas mais coletivas que eu conheço. Se ele fizer um pão, ele não vai fazer um pão só para ele. Ele vai fazer para outras pessoas. Se ele fizer, sei lá, se ele for Exatamente.
isso, uma palestra ele vai oferecer para outras pessoas, vai cobrar de uns, e as vagas que sobrou ele vai oferecer. Enfim, o que eu quero dizer, Rogério, é que tu tem lugar para falar sobre essa experiência de ser alguém que gosta do coletivo, que fomenta o Sim, coletivo. Então, eu vou te pedir licença, você toma uma aguinha, tá, Rogério? E na volta a gente vem resgatar esse assunto aqui também. Antes de fazer o intervalo, já cortei o microfone aqui do Rogério. Antes de fazer o intervalo, um ouvinte nosso, o Oswaldino, já faz um dia, dois que ele está me pedindo para ajudar a divulgar e eu não fiz, vou fazer agora, um almoço beneficente em favor à APADEV. A APADEV faz um trabalho belíssimo em Caxias do Sul. A gente fala muitas vezes do INAVE, né, que a gente tem uma relação de comunidade muito forte. São INAVE e APADEV em Caxias do Sul que trabalham com pessoas ou com baixa visão ou cegas, né? Em Caxias do Sul são essas duas instituições. E a APADEV está fazendo um almoço beneficente agora no dia 19 de abril, sem esse final de semana que vem, dia 19 de abril, a partir do meio-dia, lá no Salão Santa Catarina, na Rua Mateus Janela, tá bom? Os ingressos estão à venda, os ingressos custam apenas R$80. Por que eu digo apenas R$80? Pelo cardápio, pelo próprio cardápio já está pago, e junto com o cardápio você está ajudando, né? Está ajudando a instituição. Então, qualquer pessoa que quiser aquele almoço de colônia tradicional, salada mista, pão, maionese, salsichão, galeto e aquele macarrãozinho caseiro que só de pensar já estou aqui salivando, tá bom? Ingressos à venda, então, é só buscar aqui com os embaixadores. O Oswaldino deve ser um destes, né, embaixadores. Quem quiser pode me pedir aqui que eu passo informações, mas o telefone que ele me colocou à disposição para quem quiser comprar o ingresso, reservar, é esse que eu vou passar agora. É o WhatsApp 99245 2089. Repito, 99245 2089, almoço de colônia. Tem gente que fica procurando, onde é que tem almoço de colônia? Almoço de colônia da APADEV, é beneficente, dia 19 de abril, com aquele cardápiozinho, companheiro, amigo, gostoso, que a gente gosta, né? Salada mista, pão, maionese, salsichão, galeto e macarrão caseiro. Com isso eu faço intervalo e na sequência a gente já está de volta. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Meu nome é Rita. O Gabriel sempre disse que queria ser doador de órgãos. E no dia mais difícil da minha vida, eu disse sim. O Brasil é referência mundial graças a pessoas como a Rita e o Gabriel. Avise a sua família que quer ser um doador. O governo e o SUS estão do lado da doação de órgãos e do povo brasileiro. Doe órgãos. Você diz sim, o Brasil inteiro agradece. Saiba mais em gov.br/doe órgãos. Ministério da Saúde. Governo do Brasil. 11h32. O câncer infantil pode ser evitado se seu filho tiver um destes sintomas: febre prolongada, perda de peso inexplicada, dor de cabeça, cansaço constante, manchas roxas na pele, dor nos ossos e articulações, sangramentos, inchaços ou caroços pelo corpo e reflexo esbranquiçado nos olhos. Leve-o ao médico e exija exames mais precisos. O câncer tem cura se diagnosticado precocemente. Uma campanha da Associação Domus para o combate e prevenção do câncer infanto-juvenil. Apoio Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão, AGERT. 18 graus. Associados da Apopex agora tem descontos exclusivos para consultas de pronto atendimento 24 horas nos hospitais Vive Ramos e Saúde. Para usufruir deste benefício, é preciso fazer o cartão Bem Viver Saúde direto na nossa sede. A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul fica na Avenida Júlio de Castilhos, 1401, no segundo andar do edifício Brasex. Ainda não é associado? Traga sua documentação e faça parte da Apopex. Tem certas coisas que o tempo não muda. A força daquela voz amiga que informa, que emociona e que conecta você às notícias da sua cidade, do seu estado, do Brasil e do mundo. O rádio está no carro, no lar, no celular, no campo e na cidade. Chega primeiro, fala direto, é gratuito e está em todas as plataformas. É companhia, é notícia, é verdade. O rádio segue presente na trilha sonora do seu dia a dia, nos fatos da política, nas conquistas do esporte e em tudo o que acontece, na hora em que acontece. Inovando sempre e conectando você ao que realmente importa. Rádio é só ligar, uma campanha, ABERT e AGERT.
Está se preparando para a próxima safra? O Sicredi já tem soluções para antecipar o seu custeio. Produtor, adquira insumos como sementes, fertilizantes e defensivos com condições diferenciadas e taxas especiais. Coloque seus planos em prática e conte com o Sicredi para investir na sua produção. No Sicredi não é só custeio antecipado, é ter com quem contar mesmo antes da safra começar. Quem é cliente Unimed conta com mais praticidade e segurança digital. Registre sua biometria facial pelo aplicativo do cliente Unimed Serra Gaúcha. É muito rápido e fácil. Abra o aplicativo, acesse a biometria facial na aba Serviços, clique em Registrar Biometria e finalize o cadastro. É a sua identidade protegida, fácil identificação e ajuda a evitar fraudes. Unimed Serra Gaúcha. Rede Tua Rádio. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. 11h35, programa Tá na Pauta, aqui na tua Rádio São Francisco, 11h36, dentro do Temática, espaço de conversação. Hoje, sexta-feira, com o Rogério Camargo de Carvalho. Rogério é psicólogo clínico, entre outras cositas más. Pronto, para sintetizar. Nós estamos falando aqui sobre as repercussões, o impacto de um fenômeno comportamental relacionado com a era do individualismo, sociedade de consumo, sociedade de cansaço, já amplamente pesquisada e publicada em artigos, livros, literatura vasta e farta sobre o tema, né? E uma dessas repercussões é a pessoa, nós, né? Todos nós, termos uma tendência e uma certa, assim, normalização de enxergarmos só o nosso lado das situações. A gente fica olhando só para o nosso umbigo, é só eu que tenho razão, não tô nem aí porque os outros pensam, não quero nem escutar. E tudo bem no primeiro momento, né, Rogério? Mas no segundo momento a gente começa a entender que não é inteligente, porque a gente começa a acessar, o Rogério usou o termo romper, né? Relacionamentos, cancelar, agir com intolerância, gerar conflitos, enfim. E conflitos esses que podem, inclusive, provocar num terceiro momento, violência, né, Rogério? Não vai Sim. longe, não vai longe. Eu vejo assim, quando algumas pessoas discordam, que fica muito acalorado, as pessoas devem pensar assim: vamos fazer um tratado de como chegar a um acordo. E não um tratado de como chegar a um desacordo, tu entende? Sim, sim. Eu ouço às vezes as pessoas dizerem assim: vamos concordar em discordar. Sim, bacana, eu acho bacana a gente concordar em discordar. Por quê? Porque concordar em discordar significa civilizar o processo da discórdia, né? Ou seja, ela fica dentro de um conjunto de regras civilizadas. Ninguém vai se matar, ninguém vai terminar a amizade, ok. Mas a gente deveria também, Rogério, aprender a dizer: vamos concordar em concordar. Por que a gente não faz isso? Vamos concordar em concordar. Porque quando a gente se predispõe a concordar, muda tudo. Sim. Muda tudo, né? É quando você chega numa mesa de reunião, a primeira palavra seria o seguinte, ó: vamos deixar as armas pro lado de fora da porta. Boa. A gente já entra armado. Quando a gente já sai de casa, não, porque eu vou falar isso, se ele falar isso, eu digo aquilo, a gente já sai matriculando as palavras. Uhum. E chega lá, muitas vezes, não é nada daquilo que tu pensou, né? Sim. Já sai pronto para o que vai dar de errado, né? Sai pronto para uma batalha, chega lá, o cara te oferece um cafezinho, um pedaço de bolo e te diz assim: você foi promovido. Uhum. Se desarma, né? É verdade. Agora, Rogério, a grande questão é essa, né? A gente já viu os fenômenos aqui, a gente poderia dar 1999 exemplos de como estamos só olhando o nosso lado das situações, né? Seja, por exemplo, numa situação da vida condominal. Gente, a vida condominal daria para escrever 50 teses de doutorado. Sim. 50 teses. Viver em condomínio é um descondomínio, né? Estar no ambiente de trabalho. Muita gente vai trabalhar achando que a gente no ambiente de trabalho está contratado para ser feliz. A gente deve buscar a felicidade no ambiente de trabalho, mas ninguém foi contratado para ser feliz. Tinha contratado para executar uma tarefa, né? Ponto. Sim. É isso. Então a gente tem uma série de cacofonias, de confusões modernas, contemporâneas. Mas tentar resgatar o caminho da
da roça. Como é que a gente faz, Rogério, agora? Levando em conta que estamos assim, inclusive você, talvez, em alguns momentos a gente fica individualista de forma equivocada. Deveríamos ser coletivos e somos individualistas. E quando devíamos ser individualistas, aí a gente quer ser coletivo, né? Então, como é que a gente faz, Rogério, para pegar esse fio da meada que foi perdido ou cortado em algum lugar e ir resgatando, fazendo nossa parte para que a vida fique mais fácil, né? Eu vejo assim, se for uma pessoa, o nosso comportamento é um, se for duas, é diferente. No momento que vai aumentando o número de pessoas, tu vai alterando e melhorando teu comportamento. Esses dias, faz o que, 15 dias atrás, eu fui numa reunião e ficou todo mundo me olhando, esperando que eu falasse. Aí eu cheguei e disse para eles, onde é que eu posso ser educado com vocês? Porque estavam todo mundo armado, sabe? Eu comecei pela educação. Interessante, E com interessante. uma brincadeira, quando um burro fala, o outro burro baixa a orelha. Essa Outro brincadeira é o tempo das avós. Eu sim, gosto das avós. Tinha uma sabedoria ancestral aí. sim, certamente. E reconhecer que essa sabedoria ancestral tem valor, né? Lógico, entende? Certamente. E a reunião surtiu efeito. 2 horas, foi bem legal, saiu todo mundo rindo com um cafezinho na mão. E uns até saíram para fumar um cigarro. Acalmei os ânimos, sabe? Sim. É que é Claro, eu fui difícil. contratado para isso, eu compreendo. Eu tinha que ser mediador, mas eu também me preocupo em dar conta desse recado, tu entendeu? Eu não Sim, estou ali para oriçar ou tomar partido. sim. E eu também não sou neutro, né? Eu tenho que Uhum. dar os dois lados da a versão de cada um, escutar os dois lados e depois dar uma versão assim que possa a ser contento dos dois. Isso na frente dos dois, sem disque-disque, sabe? Uhum. Sim. Pelo que eu entendi, o que você está dizendo é ser um pouco mais transparente, é isso? Com certeza. Existe um filme, sabe, que deve ser 7 minutos, que está no Netflix. É sobre mediação, sabe? Uhum. Eu não sei qual é o filme que tu fala. Deve ser esses curtas, né? Não, é um filme de 1 hora e pouco, é um filme espanhol, sabe? É sobre Ah, mediação. É uhum. muito bom. 7 anos, parece. Tá. Mas não é os 7 anos no Tibete, tá? Uhum. É um filme que chama 7 anos, Netflix. Ele dura uma média de 1 hora e 4 minutos, 1 hora e 6. É Uhum. interessante a gente aprender esse lugar de escuta. Uhum. Ah, achei Isso, aqui. É um filme espanhol, Sete Años. exatamente. Esse É, filme eu Años. indico para as pessoas, Bel. A Aham. gente tem que aprender a escuta. Que chega lá no final, eu não vou contar o final, não vou dar spoiler, mas a gente vai se surpreender, porque não é nada daquilo que a gente pensa. Eu vou contar aqui, posso? Dar uma Pode, sinopse? Eu busquei aqui na pode. internet, né? É Sete Años, né? Se escreve em espanhol, tudo junto o nome do filme. São 4 fundadores de uma empresa que enfrentam uma decisão angustiante. Eles são culpados de uma fraude fiscal, mas tem uma saída e um deles precisa levar a culpa, confessar tudo e ir para a prisão por 7 anos. E aí, surpreendentemente, não surpreendentemente, nenhum deles quer ir para a prisão. Óbvio, né? Todo mundo quer Ninguém quer defender o ser seu. preso. E aí eles decidem contratar um mediador para descobrir quem vai levar a culpa pelos outros 3 e salvar o negócio. Então aqui é lealdade colocada à prova, né? A questão da crueza, da crueldade da natureza humana que vem à tona e outras Sim. cositas mais, o sacrifício. Olha, o enredo é bom, hein? Não, não, esse filme aí, olha, eu já utilizo eles faz anos em reuniões, sabe? Às Hum, vezes eu passo antes de uma reunião para depois entrar no debate. Para as sim, pessoas entenderem o que que é isso. Senão sai todo mundo se batendo, né? Parece sim. reunião de condomínio para aumentar o fundo de reserva. Todo Que, mundo já conhece que isso, né? ninguém sabe onde vai ser aplicado, porque é impressionante a capacidade do fundo de reserva nunca ter reserva para quando precisa. É impressionante, né? É isso aí. Eu acho, são aqueles fenômenos. Para onde vai o dinheiro do fundo de reserva no dia que Sim, precisa nunca tem, né? nunca Impressionante. tem. Rogério,
É. Transparência, né, a colocar os potenciais humanos para no lugar porque a gente está também sabe, Rogério, a gente vive uma época em que a gente está, mais uma vez, historicamente, vendendo o que há de mais, importante, mais diferencial do ser humano, trocando por espelhinho. Lembra aquela história, né, quando chegaram os europeus Sim. nas Américas, e aí tinha todo um potencial de riqueza, né, dos povos ameríndios, dos povos originários dessa região, tinha um monte de ouro, minérios, madeira, né, riquezas que a Europa, cobiçava. E aí chegaram aqui e diziam assim: "Quer trocar uma montanha de ouro por um espelhinho?" E aí Sim. sim, por quê? Porque eu não conhecia o espelhinho, né, então eu achava que aquilo tinha um valor, mas era uma roubada, né, foi os Sim. primeiros golpes instituídos, né, os primeiros Tu golpes, colocou né. uma palavra agora que eu acho importantíssima nas falas e nas reunião, é a lealdade. Agora, e as palavras novas também, né? Os espelhinhos novos, hoje eles estão atualizados. Esse dia eu vi isso, estou acompanhando, não tem como tu não acompanhar, né? Tu liga a televisão, onde tu liga tuas mídias, aí aparece, né? Um programa de um banco aí. O que que aconteceu ali? O que que eu observei? Tinha um diretor de compliance envolvido na corrupção. O que que é compliance? É o máximo da lealdade e honestidade no negócio. E o Uhum, cara não fez valer o ato da compliance. uhum, Entende? Então, novamente o cara olhou para o umbigo, né? Porque eu tinha 2 filhos empregados com o cara. uhum. Então, olha Lealdade. só essa parte umbilical, né? Uhum. É sempre tirar uma porque assim, a ideia de tirar uma vantagem, assim como a ideia de desejar que as coisas sejam para o meu Sim, favor, isso é humano. Fazendo aqui a separação das coisas, né, Rogério? Isso é humano, desejar é humano. Agora a gente brigar, matar ou morrer para que seja teu, usar um mato corruptível para que aí já não é mais. Aí é sim, esse fenômeno individualista que a gente está falando aqui, que normalizou isso. Porque até então, na história da humanidade, isso era condenável, né, tinha pessoas, a sim, gente chamava essas pessoas de vilão. sim. Hoje o vilão tá mocinho, né, é o Sim, porque o vilão mocinho. morava na vila e não morava no castelo, né? É verdade. É por aí, né. Então, a gente precisa entender que tem coisas que são caras demais para a gente Sim, negociar com o tempo. E uma das coisas caras demais para negociar com o tempo em nome de um individualismo exagerado, deturpado e patológico, a gente colocar à venda a delícia, a alegria, a segurança da coletividade, a qualidade de vida. né. Bom, então você já deu dois passos aqui que eu achei bem interessante. Um é a transparência, se tem que falar, Sim, vamos falar, né. A outra vamos questão é falar. a lealdade que você falou, e me parece, Rogério, não sei, quero jogar para ti aqui, que talvez, né, possa ser um insumo também, é retomar a capacidade de suportar, acho que a palavra é essa, de aguentar no osso a dor que é retomar os diálogos. Eu sei que não tá fácil para ninguém quando tem conflito, mas é uma habilidade humana a comunicação. Há uma dor, muitas vezes, em você esperar o outro terminar de citar sua ladainha, né, de fazer sua ladainha, que Mas tu pra quer ver? mas tem que Tu está suportar. incitando, tu tá incitando a minha memória aqui, sabia? Tu está Hã, me deixando cinematográfico aqui. Sabe que tem uma cena que tu está falando agora no hã. filme da Frida Kahlo, que ela não pediu para ele fidelidade, ela pediu lealdade. Então Sim. não vamos misturar fidelidade com lealdade, tá? Boa. Eu lembro, eu assisti esse filme, é muito bom Você também, lembra dessa gostei. cena? Aham, lembro. Lá para o finalzinho do filme, inclusive, ela já tá É, a doente, gente não etcétera, pode né. levar para uma reunião, numa conversa com alguém, seja individual, dual, 3 pessoas, 4, 5, um grupo de pessoas, até 12, 18, que seja, ou numa palestra, misturar fidelidade com lealdade na linguagem, esse lugar de fala que a gente ocupa. Uhum. Então vamos colocar aqui, né, a gente já falou sobre a questão da lealdade, da Sim, transparência, agora você trouxe essa coisa que é a capacidade, eu trouxe e você está corroborando com a lealdade, né, mas é a sim, capacidade de dialogar, acho que essa é a palavra, né, capacidade de dialogar, retomar a sua capacidade de dialogar. sim. Pode ser, Rogério? Pode, com certeza. Eu vejo assim, ó, essa parte, esse decaedro, que é a palavra,
que é um encontro entre duas almas, vamos lembrar do Ronaldinho Torresini, né? O poeta da alma em Caxias, né? Esse encontro de almas tem que sair luz e não Uhum. trevas. Uhum. É verdade. Eu concordo A contigo. reunião é para iluminar as pessoas, não é Uhum. para se tornarem trevosas, tu entende? Rancorosas, com ódio, com raiva, com ira, sabe? Com cólera, sabe? A Uhum. gente vê numa reunião que tudo isso que eu te mencionei existe: raiva, ira, cólera, ódio. A Uhum. gente vê nos olhos das pessoas. Uhum. Uma Tu coisa. começou assim, o programa com esse olhar, que a gente teria que ter um olhar mais amplo, né? Então, tu imagina, uma pessoa com tudo isso, né, incrustada, como fica difícil ela ampliar a sua acuidade visual, né? Uhum, concordo contigo. E uma coisa que até voltando aqui, né, eu falei lá na saidinha do primeiro bloco sobre o almoço beneficente em favor à APADEV, né, que é uma instituição muito querida aqui por Caxias do Sul, Sim. que trabalha com Amparo Padassolo, né? isso, que trabalha com pessoas ou com subvisão ou cegas, que vai fazer esse almoço agora dia 19. O Oswaldino que me propôs, né, enfim, ele pediu para a gente ajudar a divulgar, e eu acho muito bacana isso, eu tinha, enfim, visto ontem, não fiz, hoje eu acabei de fazer. E o Oswaldino veio e logo que eu terminei de falar isso, o Rogério, ele colocou aqui: gratidão, para os tempos atuais, você é uma pessoa iluminada, gratidão em nome dos usuários. Eu tô lendo o recado não para me pagar de uma pessoa melhor, porque eu não sou, tá, Oswaldino? Não sou iluminada, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Mas como é bonito, Rogério, que isso é coletivo. Isso é coletivo. Sim. Uma pessoa que se coloca ou voluntário ou militante numa causa, a causa das pessoas, ou com subvisão ou cegas, mesmo que ela seja um funcionário, Rogério, que ela receba um salário para isso, mas ela começa a ajudar a vender o ingresso, ela vende para os familiares, ela vai num almoço beneficente. Isso é coletividade. É disso que nós estamos falando hoje. Eu só estou trazendo isso porque veja como é difícil hoje a gente encontrar, a ponto do Oswaldino me devolver dizendo gratidão, obrigado. Não fiz mais nada que é minha obrigação, né? Não fiz mais nada do que a minha obrigação. Mas ele sim é que é a pessoa que a gente deveria dizer: Oswaldino, obrigado por você fazer isso, para Ele que tá entrar numa batendo de rádio. porta em porta, né? Isso, e ligar para uma rádio, mandar um recado numa rádio. Eu, Oswaldino, sou a pessoa que não fiz mais nada do que a minha obrigação. Agora você é essa pessoa iluminada. Ele é o Você. cara, né? Ele é o cara. Ele é o cara. Ele é o cara. A gente precisa colocar os nomes certos nos lugares certos, né? Lugar de fala, né? E assim, né, Rogério, uma pessoa como ele, nos agradecer é uma coisa que ele não precisava agradecer, mas ele está agradecendo. Então, é elogiar, Rogério, a pessoa que consegue agradecer por alguma coisa, mesmo que ela deveria ser uma obrigação, mesmo que ela fosse óbvia, sabe? É aquela coisa assim: a mãe fez a comida em casa. E naquele lugar, naquele dia, era tarefa dela fazer, o pai, ou não importa, alguém fez a comida em casa. E a gente senta à mesa, faz a refeição e diz: estava gostoso, que bom, gostei disso. Já é uma forma de agradecer. Mas se a gente conseguisse dizer: estava gostoso, que bom que tu fez tal coisa e obrigado por ter feito, nossa, isso é coletivo, né, Rogério? Sim. E se tu for avaliar, tu falou no começo ali que é almoço colonial, né? Isso. Então tu vê como é grande um trabalho em equipe no almoço colonial. A comunidade. Alguém fica na cozinha, alguém faz o tempero, alguém faz o tortéi, o aioline, alguém se preocupa com a salada, alguém serve a bebida, alguém arruma as mesas, um casal fica lá na frente para receber todo mundo, alguém limpou o salão. Tem uma equipe de pessoas ali no almoço colonial ou numa janta que a gente não faz ideia. Às vezes uma janta para 400 pessoas tem 80, 100 pessoas envolvidas. E uma coisa que tu trouxe agora, eu acabei lembrando. Agora foi você que ativou minhas memórias, Rogério. Sim. Eu sempre fico me perguntando como é possível. Quando eu vou nestes eventos assim grandiosos, e em especiais esses coloniais, eu sempre fico pensando: como é que esse macarrão pode ser tão gostoso? Como é que essa maionese pode ser tão. Porque assim, é diferente. Você pode comer a maionese mais gostosa, o macarrão mais gostoso num restaurante chique, ou fazer na sua casa, receita da sua família. Mas quando você vai na festa de colônia, é diferente, gente.
É diferente. É Quem não diferente. conhece a tripada de Caravaggio, né? Não é? É diferente. Então, tem que ter dentro desse processo coletivo algo que vá para Sim, além da farinha, do ovo, do voluntariado, do expertise em fazer. Tem que ter, gente, que é a mão do coletivo, é a mão do. sim. Não tem jeito, né, Rogério? Tem coisas que não tem explicação. E a gente tem que se perguntar, né, quando a massa é boa, quem fez essa massa, né? Uhum. Quem fez essa massa, quem às vezes fez o molho, quem Quem é que mexeu a doou esse panela, vinho, né? né, quem Quem é que mexeu a doou esse panela. vinho? E porque é isso que eu tô falando, Rogério, mesmo que você pegue, assim, a sei lá, dona Joana que fez a massa, faz a massa, uma anholine lá em tal lugar. Você pega, do dona Joana me dá a receita, dona Joana vai dizer tanto disso, é tanto de farinha, é tanto disso para 1 quilo. Aí você vai para sua casa, Rogério, faz exatamente como a Joana disse, não sai igual. Não sai igual. Não sai igual. É a magia e o encantamento de cada um, É né? a mão da Joana, é a mão A da mão da Joana, Joana. é a mexida do João, é a colocação de água do Rogério, é uma soma, gente, é a soma das coisas que fazem isso ser legal, né? Sim. Do pessoal da entrega até os homens da churrasqueira, né? Então. Tudo funciona, né? Então, é sobre isso, né. Então agradecer as pessoas que fazem, que tem muita gente fazendo e a gente não tá reconhecendo, não tá elogiando, porque acha que só o que tu faz é importante, só o que tu faz tem valor, só o que tu não faz ou não foi reconhecido é que tá na fila do pão. Nessa linha aqui do Oswaldino, né, do jantar, do almoço, perdão, beneficente da Apadev, a Beatriz Tessari Vivan, ela veio aqui, olha que bonito isso, Rogério, isso que eu chamo de coletivo. Ela veio e diz assim: "Nossa, que bacana, é o nosso presidente do bairro, Oswaldino, ele é uma pessoa muito legal, está sempre ajudando". Ela reconheceu, Rogério, é sobre isso, né? Legal. É sobre isso que está falando. O coletivo, a gente tem que lembrar que ele é o ato de coletar, tá? Não sabia, é verdade, tem Ele já me etimologia, né? coletou, coletou tu, coletou quem estava escutando, vai coletivando, né? Vai coletando e de coleta O em lugar da coleta. fala, o lugar da palavra, né? Muito legal. Rogério, a gente falou de coisas aqui bem legais e eu tô fazendo resgatando, porque é como se fosse um tutorial lá no final do programa, né? Antídotos para a gente combater essa individualidade, esse individualismo exagerado, patológico, que não é inteligente, que está levando a gente para o sofrimento, inclusive para o adoecimento. Sim. Então, vamos lá, vamos resgatar. O Rogério colocou ali, seja transparente, né? Transparência significa você resolver as coisas, não ir levando as pendências para frente, se é não, se é sim, e dizer isso na frente de quem precisa ouvir. Pronto. É isso, né? É, e a pessoa tem que acolher. Se ela foi procurar ajuda, ela tem que, no mínimo, acolher um pouco disso, né? Ah, é verdade. Aceitar ajuda, né? Aceitar. Porque tem pessoas que são ajudáveis e tem pessoas que não são ajudáveis. É verdade. Tem muita gente que pede ajuda, mas na verdade não quer ajuda, né, Rogério? Quer, Não, quer está se escuta. sabotando, né? Não, quer escuta, quer alugar teu ouvido pra ladainha. Aí também não, né? E também A não gente dá, tem que né? colocar nossa neuroplasticidade no visual, no auditivo e na linguagem. Então, transparência, aceitar, né, ajuda, aceitar. Pediu? Aceita. Aceita. Se não quer ajuda, não peça. Pronto. Não pede, Não fica na pede. tua. Pronto, então é transparência, aceitar ajuda quando solicitada. Depois a gente falou sobre a lealdade, depois eu falei sobre a capacidade de suportar, né, o processo de diálogo, Exato. resiliência no processo de Sim. diálogo. E agora, por último, nessa conversa aqui sobre o Oswaldino e o ingresso, a gente também falou aqui sobre reconhecer as pessoas, né? Reconhecer. Reconhecer as pessoas. Reconhecer. Então, cinco dicas ficaram aqui que eu acho que se a gente conseguir. Rogério, se conseguir praticar 2, já tá valendo, né? O reconhecimento, Beverly, é uma energia tão poderosa que ela não é egóica, ela não vai alimentar teu alter ego, nem teu super ego e nem teu ego. Ela é uma energia poderosa que vem confirmar que o que você está fazendo está certo. Muito Essa é legal a isso. função do reconhecimento. Muito Por legal. isso que muitas vezes em algumas terapias a gente sempre busca o reconhecimento do pai e da mãe. E a criança faz isso com uma qualidade incrível. Ela faz uma pergunta para a mãe, depois ela faz a mesma pergunta para o pai. Para quê? Para confirmar. Tu sabes, Rogério, que Reconhecer é bonito. muito lindo, ouro, ouro puro.
Eu vi recentemente, roda na internet de quando em quando, um videozinho de uma criança asiática, não sei qual era exatamente a nacionalidade lá da Ásia dessa criança, e eu sei que tem muitas coisas boas que a gente bebe, né, nos países asiáticos, que são cultura deles, e que eu acho fenomenal, a questão do respeito no Japão, aos mais velhos, a questão da ordem, a questão da limpeza, a questão de eles tirarem as telas como decisão governamental para fazer uma Sim. pedagogia. Tem muita coisa bacana, ponto. Mas é a cultura deles, a gente pode ir lá beber e trazer para nós, né? E às Sim. vezes, Rogério, nós não reconhecemos as coisas boas que nós, como cultura, temos. Nós somos um povo hospitaleiro, nós brasileiros. Um povo hospitaleiro, um povo que reconhece, um povo que abraça fácil, um povo fraterno. E o vídeo que eu vi era uma criança, então, asiática, não sei qual país, que fizeram uma pergunta para essa criança. É uma criança que tinha muitos brinquedos. Fizeram as filmagens, a criança tinha muitos brinquedos. Tudo que tu pensar de brinquedo, de acesso tecnológico, a criança tinha em casa. E era uma criança com menos de 5 anos de idade, ponto. E aí fizeram uma perguntas para essa criança. O que tu mais gosta, né, do pai e da mãe? E aí ele ficou meio sério. Na hora, assim, ele ficou sério. E aí não respondeu. E perguntaram, o que tu sente quando tu vê teu pai? Tenho medo. Ele é muito bravo. Tenho medo. O que tu sente da tua mãe? O que tu lembra quando tu vê tua mãe? Aí a criança que respondeu, acho que a minha mãe não gosta muito de mim. Por quê? Porque são pessoas que trabalham muito para poder dar essa sustentação. E a gente sabe, né, que são horas de trabalho, enfim. Resumindo a ópera, não vou dar todos os detalhes do vídeo, resumindo a ópera, nós brasileiros, muitas vezes, Rogério, reclamamos que não temos acesso a muitas coisas. Não temos mesmo, ponto, não temos mesmo. Mas a Sim. gente tem algo que é tão nosso, que é o abraço, o colo, o carinho. Então, aprender também a olhar para nós, para nossa cultura, com amor, conhecer a nossa cultura, porque isso faz com que a gente respeite as pessoas que vêm de todos os lugares, né? Porque a gente começa a olhar e diz, nossa, essa pessoa do interior faz isso, essa pessoa da cidade faz aquilo, essa pessoa dessa etnia que mora aqui no Brasil, que é migrante, mas que está radicado aqui, tem isso, colaborou com isso. A gente vai ficando, sabe, orgulhoso da gente mesmo, Sim. né? A nossa terra é a nossa alma. Se a tua alma não tá boa, tu não ama a tua terra. Eu gosto que eu falo. Ama a terra que nasceste. Legal. Eu falo 200 minutos, o Rogério vem com uma frase e me quebra, né? Pá! Muito bom, Rogério. Ama a tua terra. Bacana. Tua terra é Ama a tua tua alma. terra. Fechou. 6 dicas aí. Ama a tua terra, porque tua terra é tua alma. Rogério, tu queres fechar com alguma observação? A gente falou, eu falei muito e tu falou pouco, né? 3 palavrinhas: educação, trabalho e amor. Perfeito. Rogério, obrigada pela tua presença, viu? Obrigada pela escuta, pela paciência comigo hoje que eu falei pelos cotovelos. E até semana que vem. Ok, obrigado pela coerência. Ai, gente, o Rogério Camargo de Carvalho, só ele para ter paciência comigo.